Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para o nosso segundo dose para Mamute para falar do card de sábado do UFC, que terá na luta principal Michel Pereira enfrentando o americano Anthony Hernandes. No total são 4 brasileiros nesse card, né? Tendo a Tamires Vidal, Jean Matsumoto e Matheus Nicolau no card preliminar e o nosso demolidor paraense voador fazendo o main event. 11 lutas até agora preparadas para esse card, 6 no card preliminar, 5 no card principal. Fala então da luta de abertura, né? Que é a luta entre pesos pesados. A gente vai ter o Austin Lane enfrentando o Robelis Despaine. O Robelis Despaine é aquele cara que foi medalhista olímpico em 2012, ele ganhou um bronze no Taekwondo em 2012 nas Olimpíadas de Londres. Um cara que chegou com um hype muito grande no UFC, até porque todas as vitórias dele, as 5 vitórias, foram por nocaute. A primeira foi a luta que demorou mais, foram quase 5 minutos de luta. As outras, juntando as outras 4 vitórias dele antes dele entrar no UFC, aliás, até que ele entrou no UFC também, que foram 18 segundos, juntando tudo dá 35 segundos. Né? Uma luta que ele venceu com 3 segundos, a outra ele venceu com 4 segundos, uma com 12. E no UFC, quando ele estreou também, meu irmão, contra o Josh Parisian, ele precisou de 18 segundos para nocautear o Josh Parisian. É um cara que tem a base forte no Taekwondo, obviamente, nocauteador, ele tem uma mão dura, consegue caminhar para trás e golpear também, então isso é interessante. Mas, meu irmão, é assim, QI para luta agarrada é quase inexistente, entendeu? A inteligência dele no grappling, na defesa de queda, na luta de solo é quase zero. Agora, não sei como ele vem, porque ele tem se preparado na ITT, na American Top Team. Desde a derrota dele, que foi em março desse ano, depois ele migrou para treinar na American Top Team. A gente sabe que a American Top Team é referência mundialmente falando no mundo das lutas, é uma das grandes referências. Então, eu não sei como ele vem. Ele perdeu para o Aldo Cortez, vocês vão lembrar que foi a segunda luta dele no UFC. Ele lutou com o Aldo Cortez em maio. Ele estreou em março contra o Josh Parisian, venceu. Em maio ele lutou contra o Aldo Cortez. Todo mundo achou que seria porradeiro, né? O Aldo Cortez viria para trocar porrada com ele. Isso não aconteceu. O Aldo Cortez Acosta colocou ele para baixo os 3 rounds e ele não conseguiu sair mesmo. Ele ficou colado, meteram um body lock, ó. Teve o body lock também para colocar para baixo. Colocaram um super bonder ali e, meu irmão, o Despaine, ele não saiu do solo. Ele vai ter o Austin Lane, que é um cara que passou pelo Dana White Contender Series lá em 2022, conseguiu um nocaute naquela ocasião e depois entrou no UFC. Foram 3 lutas, 1 no contest e 2 derrotas, né? Ele é um cara que era jogador de futebol americano profissional, ele esteve na maior liga de futebol americano do mundo, que é a NFL, foi draftado pelo Jaguars, mas passou pelo Chiefs. No Jaguars ele ficou mais tempo, né? Mas as outras passagens dele foram rápidas, né? Ele passou pelo Kansas City Chiefs, não ficou muito tempo. No Detroit Pistons também não ficou muito tempo. E aí depois no Chicago Bears também foram poucos meses. E aí ele encerrou essa carreira dele como jogador profissional. Foi uma carreira de 4 temporadas mais ou menos, 3 ou 4 temporadas, se eu não me engano. Porque depois que saiu do Jaguars, ele era da linha defensiva, ele não conseguiu se firmar, mas era um cara que tinha um bom número de tackles, assim, que era considerável. Mas enfim, não se firmou no futebol americano, migrou para o MMA e assim, é um cara grandalhão, um cara de 1,96m, tem 1,98m, tem 2,3 de envergadura, ambos com 36 anos de idade, né? Ambos já com uma idade, mas a gente sabe que no peso pesado, essa idade é uma idade aí que os caras estão em total atividade ainda. Agora, na última luta do Austin Lane contra o Jonathan Diniz, a proposta que ele trouxe para a luta no primeiro round é a proposta que ele tem que trazer para essa luta contra o Robelis Despaine. Ele conseguiu colocar o Johnny para baixo, conseguiu trabalhar por cima, o Johnny não saiu daquela condição e principalmente na reta final, o Austin Lane, a reta final do primeiro round, obviamente, o Austin Lane ele conseguiu ficar por cima e trabalhar um ground and pound pesado para cima do Jonathan Diniz. Mas o Jonathan suportou, voltou para o segundo round e o Austin Lane, meu irmão, perdeu o gás totalmente no segundo round, não conseguiu lutar, muito ofegante. O Jonathan tem a mão pesada, um grande kickboxer, um nocauteador, e aí não teve jeito, metade do segundo round. O Jonathan Diniz nocauteou o Austin Lane e essa foi
terceira luta dele no UFC, o segundo confronto, né? Porque ele teve um no contest contra o Justin Tafa, depois a luta foi remarcada, eles se enfrentaram, o Justin foi lá e, meu irmão, e ganhou. E aí nessa última luta ele acabou também perdendo, mas é um cara que ele tem 11 vitórias por nocaute. Mas nesse casamento, se o Robelis da Espanha, se ele trabalhou essa deficiência que ele tem na questão da defesa de queda, eu acho que o Robelis é um cara que tem mais chance para buscar essa vitória. Segunda luta, luta feminina, né? Teremos 3 lutas femininas em sequência, depois da primeira luta, que abre o card preliminar. Teremos a Melissa Martinez contra a Alice Ardelian. E a Alice, ela foi uma menina que estreou agora há pouco tempo, estreou no UFC 304, aceitou uma luta contra a Shauna Bannon. Eu acho que seria outra adversária da Shauna, e aí surgiu a oportunidade para Ardelian e ela aceitou. Isso, pô, eu acho legal pra caramba. Ela tem 9 vitórias e 6 derrotas, está com 32 anos de idade. Ela vai estar no corner azul, a romena, a Ardelian. Ela, cara, assim, ela tem 5 vitórias no primeiro round. Ela é uma lutadora que, assim, tem uma trocação ok, tem um grappling bom, que ela pode utilizar nessa luta. Eu acho que até o caminho para ela vencer a luta é utilizar o grappling, como ela fez no primeiro round com a Shauna Bannon, né? Ela conseguiu ir para a luta agarrada, controlar a Bannon ali na grade, deu trabalho para Bannon no primeiro round, perdeu por decisão dividida, a gente tem que lembrar disso. E pô, um detalhe também, eu só achei que ela no terceiro round, ela, não sei se ela de repente ela cansou, né? Mas eu achei que ela ficou muito passiva com os chutes da Bannon e permitindo a movimentação da Bannon, né? A Bannon ficou batendo, chutava, circulava, e ela não encontrou. E a Ardelian ficou, a Alice Ardelian ficou o terceiro round inteiro assim, só levando o golpe e vendo a adversária circular. Mas assim, tem um bom nível de grappling, tem uma luta agarrada ok, ela tem 4 vitórias por nocaute, 4 por finalização das 9 vitórias dela, então 8 foram pela via rápida. Ela enfrentaria a Rayane Amanda nesse card, né? A Rayane dos Santos, brasileira, se lesionou, precisou sair e, enfim, ela vem para esse compromisso agora contra a Melissa Martinez. A Melissa Martinez não luta desde setembro de 2022. Olha o tempo que ela está inativa, ela veio convivendo com muitas lesões nos últimos 18 meses, só tem uma luta no UFC, lutou contra a Elise Reed. Perdeu para Elise Reed naquela ocasião, perdeu por decisão unânime. Agora, ela é uma atleta striker nata, né? Ela é uma menina que vem desde pequenininha no karatê, os pais têm academia de karatê e ela passou a vida toda treinando com os pais, tem uma base no kickboxing também, ela tem um título mundial de kickboxing, aí, obviamente um título do Glory, por exemplo, mas ela tem um título internacional, podemos dizer assim, de kickboxing. Ela chuta muito bem, ela tem essa valência, tem combinações boas também de mão e perna. Agora, esse tempo inativo é um tempo que pode cobrar um preço para ela. Tá nova, tá com 27 anos agora, mesmo tendo ficado esse tempo inteiro aí inativa, só tá com 27 anos agora, um pouco mais baixa que a Ardelian. A Ardelian tem 1,60, ela tem 1,57. Se ela estivesse em atividade, eu apostaria na Melissa Martinez para essa luta, mas pelo tempo inativa, pelo tempo sem lutar, eu acho que vai ser uma luta complicada para ela por isso, entendeu? A Alice Ardelian é uma boa lutadora também, apesar do cartel de 6 derrotas em 15 lutas, mas é uma boa lutadora também, é uma lutadora que dá trabalho. Então, cara, mesmo ficando assim um pouquinho na dúvida, eu acho que a Alice vence essa luta. Bom, terceira luta também no feminino, né, no peso palha, a Jessica Penne contra a Elise Reed. A Penne, já disputou o cinturão do UFC, mas está com 41 anos, né? Eu acho que isso aí também vai cobrar um preço a ela nessa luta, porque pega uma menina 10 anos mais jovem. A Elise Reed, que está vindo de derrota, lutou a última vez em setembro do ano passado, mas a Penne também lutou a última vez em março do ano passado. Né? Além de ser mais velha, 10 anos, a Penne,
ela está 1 ano e meio praticamente sem lutar. Mas assim, é uma atleta que não tem tantas lutas no UFC pelo tempo dela na organização. Ela entrou em 2014 naquele TUF 20, né, que foi o TUF inaugural do cinturão peso palha. E foram 8 lutas só, 3 vitórias e 5 derrotas. Das 3 vitórias da Penny, 2 por decisão dividida. Ela foi campeã do Invicta, depois acabou perdendo o cinturão do Invicta, isso antes de entrar no UFC, né, para Michelle Waterson. Ela não é uma boa striker não, tá? Ela, obviamente, ela tem como a maioria dos lutadores, ela tem um boxe, uma trocação ok, entendeu? Mas o jogo dela é o jogo de luta agarrada, é o grappling, são as quedas, é o domínio, os ataques para finalizar, os ataques de subs. Esse é o caminho para ela buscar essa vitória. Ela tem, das 14 vitórias dela, 8 são por finalização. Então ela é uma lutadora que realmente tem essa predileção e essa qualidade na luta de solo, e para ela buscar essa vitória no sábado, para mim é o caminho, é buscar uma finalização. Do outro lado, a gente tem a Elise Reed, que está com 31 anos de idade, e olha só, ela entrou no UFC em 2021, ela já tem 7 lutas na organização, a Penny tem 8. Ela em pouco tempo, em 3 anos, já tem 7 lutas na organização, são 3 vitórias e 4 derrotas. É uma ótima striker a Elise Reed, é uma menina que tem a base no Taekwondo, começou a treinar Taekwondo com 6 anos de idade, e com 15 migrou também para o kickbox. Ela já era faixa preta de Taekwondo quando entrou para treinar o kickboxing pela primeira vez. Cara, ela é uma boa lutadora mesmo, ela é uma boa lutadora, Elise Reed. Ela perdeu para Lupe Godinez em setembro do ano passado, né? Foi finalizada no segundo round, o que pode ser uma esperança para Jessica Penny. Meu irmão, eu vou te falar, uma luta boa, cara. Ela tem bastante potência na mão, Elise Reed, né? Mesmo sendo uma categoria leve, que é essa categoria de 115 libras, né, de 52 quilos, ela é uma atleta que tem potência na mão, ela consegue bater andando para trás, que pode ser importante também, porque ela vai ter que fugir da Penny, né, evitar as aproximações da Penny, que vai tentar grampear e colocar para o solo. O caminho dela para a vitória dela é deixar a Jessica Penny perseguir ela no octógono, se movimentar, fazer as esquivas, andar para trás, golpeando, atacando para rechaçar a aproximação da Penny e conseguir a vitória. Bom, pelo histórico da Penny, se eu pegar com quem ela já lutou, a Joanna Jedrzejczyk, já lutou com a Batistaca, Tabata Rich, já venceu a Karolina Kowalkiewicz, Lupe Godinez, que o Lupe Godinez venceu a Elise Reed, a Jessica Penny já lutou com ela, venceu a Lupe Godinez. Eu apostaria minhas fichas na Jessica Penny, mas, cara, tá 41 anos e tá desde março do ano passado sem lutar. Então eu acho uma luta complicada para ela, principalmente por isso. Meu irmão, vou dar uma... Caraca, vou colocar aqui meus votos na Elise Reed. Eu acho que a Elise Reed, pelo momento, pela idade, pela atividade mais recente, eu acho que ela leva melhor. Obviamente que ela vai ter que evitar as aproximações e o jogo de controle da Jessica Penny. A quarta luta, né, também é feminina, mas é na divisão peso gala, na divisão ali até 61 quilos, que é a divisão mais pesada do MMA feminino atualmente no UFC. A gente tem a Joseline Edwards, a Pantera, contra a tratora Tamires Vidal, a brasileira, que vai ser a primeira brasileira em ação amanhã. E são duas atletas que estão em um momento de tensão na carreira, de sinal amarelo, né? Porque as duas estão vindo de 2 derrotas seguidas. Começar falando dessa panamenha, Joseline Edwards, que está com 29 anos de idade, quer dizer, uma lutadora jovem. Perdeu para Nora Cornoli e para Eileen Pérez. A última luta dela contra a Eileen Pérez foi no UFC 302, foi no início de junho, naquele card que o Makhachev defendeu o cinturão. Ela tem 8 lutas no UFC, a panamenha, são 4 vitórias, 4 derrotas. E ela tem um boxe bom, tá? Tem um boxe bom. Ela começou a treinar boxe em 2013. Ela começou a treinar boxe em 2013 e chuta muito bem, tá? Ela é engraçada, né? Porque ela treinou boxe durante muito tempo, mas eu acho que ela tem chutes melhores do que os punhos, né? Ela tem as pernas mais afiadas do que os punhos.
ela é uma boa strike, ela não tem tanto punch quanto a brasileira, tá? Ela não tem tanta pressão nos golpes quanto a brasileira. Ela tem problema para bater o peso, nas últimas 2 lutas ela conseguiu bater o peso, mas antes disso, nas 2 lutas que antecederam essas 2 derrotas, ela não bateu peso. Então é um detalhe para a gente ficar atento, né? Ela é faixa roxa de jiu-jitsu, então eu acredito que se for levada para o solo, ela vai, enfim, ela vai conseguir ali pelo menos tentar se defender bem. Ela tem um conhecimento da arte suave, então é uma lutadora perigosa, cara. Ela tem 13 vitórias, 8 são pela via rápida, né? 5 nocaute e 3 finalizações. É uma lutadora realmente perigosa, estreou no UFC em 2021. A Panamenha é uma lutadora complicada, mais alta, mais longilínea. Ela é uma lutadora alta, mas com maior alcance, tem um bração longo. Do outro lado a gente tem a Tamires Vidal, que está vindo de 2 derrotas também. Ela perdeu para Montserrat Rendon e perdeu para Melissa Gatto. A Melissa Gatto foi a última luta dela, lutaram em maio desse ano, e a Melissa acabou conseguindo um nocaute técnico no 3º round. Eu senti que principalmente a Tamires nessa luta, ela perdeu o gás no final, né? Não sei qual o trabalho que ela fez de maio para cá, nesses 5 meses, né? 5 meses para melhorar essa questão do cardio. Agora, ela é uma boa strike, a Tamires é uma boa strike, é uma lutadora que gosta de pressionar, tem muito punch, né? O que falta na Joseline Edwards, na mão, que é a pressão, que é o poder, ela tem. E tem um bom jiu-jitsu, tá? Ela gosta de quedar, gosta de pressionar os adversários, né? Caminhar para frente pressionando, golpeando. Quando consegue colocar ali a adversária contra a grade, na primeira brecha, ela tem boas entradas de queda também, mas precisa melhorar esse cardio. Pô, um detalhe interessante aqui, eu estou tentando acelerar para esse vídeo não ficar muito longo. Um detalhe interessante também, que eu acho que vale a pena a gente falar, antes dela entrar no UFC, ela enfrentou a Eileen Pérez no Samurai Fight House, que é um evento lá da Argentina, um evento da Argentina bem conhecido. Alguns lutadores que estão no UFC hoje passaram por esse evento, e ela venceu a Eileen Pérez naquela ocasião, e venceu muito bem. Depois ela foi campeã de um evento lá na República Tcheca também, o I Am Fighter. E lutar na República Tcheca, na Rússia, nesses lugares, meu irmão, não é fácil, a gente sabe que não é fácil. É uma menina que foi jogadora de futebol, trabalhou como um assistente de pedreiro, né? Mas está vivendo um momento ruim, as duas, né? Nesse sinal de alerta, vindo de 2 derrotas. Se o cardio da brasileira estiver bom, se ela estiver com gás para os 3 rounds, eu acho que ela tem boas chances de sair com a vitória, de quebrar essa sequência ruim e continuar aí a galgar espaço nessa divisão peso-galo. Agora, se terminar o primeiro round, ela voltar para o segundo round e o gás já estiver cobrando o seu preço, um preço caro, eu acho que dá a Panamenha. Então fica esse alerta para a luta da brasileira, que é a 4ª luta. Agora, essa próxima luta eu estou na expectativa danada, né? Que é a luta do Jean Matsumoto. Eu narrei a luta do Jean no Dana White's Contender Series, né? Na temporada passada. Agora, meu irmão, ele vai pegar o Brad Katona. O Brad Katona é um cara que é o único da história a ganhar 2 edições do TUF, né? Ele ganhou o TUF 27, que ele era do time do Cormier. Naquele TUF 27 ele era da divisão peso pena, né? Aquele TUF era para peso pena, ele era do time do Cormier, foi para a final, ganhou do Jay Cutinello, foi do Jay Cutinello? Ganhou do Jay Cutinello, que era do time do Biotic. E aí depois tivemos um TUF de ex-lutadores do UFC, né? Tipo uma segunda chance, né, cara? Que os treinadores eram o McGregor e o Chandler. Ele foi do time do Chandler, esse aí já na divisão peso-galo, tá? Esse TUF foi na divisão peso-galo, que foi o TUF 31. E, pô, cara, ele foi campeão de novo. Ele foi pra final com o Corey Gibson e venceu. Então é o único cara da história a ter 2 títulos do TUF, do The Ultimate Fighter. E, pô, eu acho isso aí fantástico, né, cara? Ele é um cara de 32 anos. Na entrevista dele pro UFC, ele falou que esse retorno dele é um retorno para ele ser campeão, que ele quer esse cinturão. Na primeira passagem dele, ele ficou ali com 2 vitórias, aliás, ficou com 2 vitórias
e ficou com 2 derrotas também. Ele perdeu pro Merab, né, cara? Perdeu pro Merab de Valishvili naquela primeira passagem. Nessa segunda ele tá com uma derrota, ele tá com 2 vitórias, que foi na final do TUF, que ele venceu o Corey Gibson e venceu o Jess Butler, e perdeu pro Garrett Armfield. Então fez 3 lutas desde esse retorno, mas está vindo de vitória contra o Jess Butler. O Brad Katona é um cara que, meu irmão, ele gosta de pressionar os adversários, ele gosta de jogar os adversários ali naquela pressão contra a grade para ver a oportunidade e aí colocar o adversário para o solo, né? Esse é o jogo dele. Ele vai pressionar, ele vai tentar anular o jogo do Jean Matsumoto, ele vai tentar fazer aquele trabalho de grade. O Jean ele não pode permitir que o Brad Katona seja o Mário Bautista contra o Aldo, né? Não pode permitir, e eu acho que o Jean não vai permitir isso. O Jean é um garoto muito bom, cara. O Jean está com 25 anos agora, são 15 lutas, 15 vitórias. Ele tá vindo de vitória na estreia dele contra o Dan Argueta. E eu acho que foi uma luta boa com o panorama que tivemos, porque o Jean estava perdendo aquela luta, cara. O Jean estava perdendo e no final do segundo round ele consegue achar uma guilhotina, que é uma das armas que o Jean tem, e finalizou o Dan Argueta com 4 minutos e 59 do segundo round. Faltava 1 segundo para terminar o segundo round. Ele finalizou o adversário. Agora, o Jean tem muito cardio mesmo, tem muito gás, ele vai ter gás para lutar os 3 rounds bem. O menino já foi campeão brasileiro e paulista de Muay Thai, ele tem as valências dele no jiu-jitsu também, ele é um faixa preta de jiu-jitsu, é um ponta preta, um pré-G preto de Muay Thai, é completo o Jean Matsumoto, cara. Ele vai ser um lutador muito perigoso na trocação, ele vai ser um lutador muito perigoso na luta de solo também. Para mim o brasileiro é favorito nessa luta, tá? É um desafio grande para ele, eu quero deixar isso claro para você que tá acompanhando aqui. É um desafio grande para o brasileiro. O Brad Katona não é um cara bobo, é um cara experiente. No total são 7 lutas no UFC. Um cara que é um faixa preta de karatê também, no karatê Shotokan. Ele é um faixa preta de jiu-jitsu. Brad Katona é um desafio perigoso, só que eu acredito muito nas armas do Jean Matsumoto, nesse momento, nessa aura que ele tem. Então, é um pupilo do Munir Adriano, que, eu sou muito fã. Agora eu tenho um Muay Thai finíssimo aí, de alto nível, então tô acreditando no Jean para essa luta. Vamos aqui para a luta que encerra o card preliminar, mais uma luta com o brasileiro. Vai ser uma luta complicada, tá? Matheus Nicolau e Azul Almabayev, meu irmão. Caraca, o cara do Cazaquistão que tá vindo de 16 vitórias seguidas, 3 dentro do UFC, né? Vai ser uma luta complicada, porque o Matheus ele tá vindo de 2 derrotas seguidas, né? As 2 derrotas ele foi nocauteado. É uma luta na divisão peso mosca e não é tão normal vermos assim nocaute nessa divisão. Ele acabou sendo nocauteado pelo Brandon Moreno e pelo Alex Pérez. O brasileiro é um striker muito talentoso, ele é extremamente técnico, ele tem ótimos contra-ataques. Eu só acho que o Matheus, principalmente para surpreender o Almabayev, ele tem que trazer mais volume de golpes para essa luta, mais combinações. O brasileiro tem um grappling muito bom também, é um faixa preta do Dedé, trabalha bem na top position quando consegue ficar por cima. Cara, o Matheus Nicolau é um craque, ele é muito bom, sempre foi um cara que eu admirei no cenário nacional. Teve a primeira passagem pelo UFC, quando saiu eu fiquei até triste, porque ele estava com 3 vitórias e 1 derrota, e acabou saindo da organização, mas depois retornou aí, já retornou vencendo o Manel Cap. Cara, assim, eu tô na expectativa para ver como o Matheus vai performar contra o Azul Almabayev, que é um cara enjoado. O cara não tá com 16 vitórias seguidas à toa, né? As últimas derrotas dele foram lá em 2017, meu irmão. E ele vem numa crescente muito grande, e aí venceu Odd Osborne, venceu CJ Vergara, venceu José Johnson. Quer dizer, meu irmão, é um cara que tem um wrestling muito sólido, ele tem umas entradas de quedas precisas, mesmo, poderosíssimas, tem variação de queda também,
tem um bom ground and pound, é um cara que ataca bastante pescoço. Então é uma luta muito complicada para o Matheus Nicolau, muito complicada mesmo. E não tem como eu não colocar o Azul Almabaev como favorito nessa luta, porque o momento do cara é espetacular. Ele com certeza ele está pedindo passagem nessa divisão peso mosca, sabe da importância de vencer o brasileiro, que é o 7º colocado nesse ranking. Vai ser uma luta difícil para o Matheus. Vou torcer muito para que o Matheus vença. Quero muito que o brasileiro saia com o braço erguido no final. Mas pelo cenário, o Azul Almabaev é o grande favorito para essa luta. Fico realmente aqui na expectativa para eu estar muito enganado, tá? E o Matheus ele surpreender, conseguir de repente até um nocaute, né? Para pagar esses nocautes que ele sofreu nas últimas lutas. Bora para a abertura aí do card principal, né? Tô aqui com a camisa que o André me deu de presente. Comprei 2 camisas na loja dele e essa aqui ele me deu de presente, ó, lá na loja. A descrição tem lá no canal dele, o Galera Boa de Luta. O André, que é um grande parceiro, um cara que eu admiro pra caramba, me deu esse presente aqui. Eu adoro essa camisa, meu irmão. Então, mostrando aqui pra vocês. Eu tô meio, não tem cenário, eu tô no hotel aqui, aí, meu irmão, tô gravando com tablet. Tá daquele jeito, né? Aí tá meio de baixo pra cima, a câmera não tá dando pra ver a camisa direito. Vambora pra essa luta que abre o card principal aqui. O Darren Elkins enfrentando o Daniel Pineda, meu irmão. Encontro de veteranos, né, cara? Essa luta vai ser muito boa, meu, muito boa. São 2 caras que... Um tá com 40, o outro tá com 39 anos, né? O Pineda tá com 39. O Pineda tá na segunda passagem dele no UFC. Primeira passagem foi lá em 2012. A segunda passagem ele voltou em agosto, né? Em agosto de 2020. É um cara que na primeira passagem foram 3 vitórias e 4 derrotas. Nessa segunda passagem ele tá com 2 vitórias, 3 derrotas e um no contest. Cara, vai ser uma luta boa. O Pineda, meu irmão, aquele cara que ele entra pra impressionar, ele entra, meu irmão, porrada, tira e bomba e vai que vai. Meu irmão, o cara tem 28 vitórias como profissional de MMA, todas essas vitórias foram pela via rápida. São 9 nocautes e 19 finalizações, meu irmão. Olha os números do Pineda, são 17 vitórias no primeiro round. Do outro lado a gente tem um Darren Elkins, o Darren Elkins, que é um cara que nunca foi finalizado. O cara que tem 28 lutas no UFC, são 18 vitórias e 10 derrotas dentro da organização. Meu irmão, essa luta promete. O Pineda, cara, ele é um grappler muito bom. Ele é um cara que consegue boas quedas. Ele tem um ótimo arsenal de finalizações e os números dele deixam isso muito claro, né? Ele tem 19 vitórias por finalização. Se precisar, aplica bem um ground and pound. Então, se ele cair por cima, ele é um cara que dá trabalho e sempre começa muito acelerado. Acho que por isso tem 17 vitórias no primeiro round, não é à toa. Meu irmão, Daniel Pineda é aquele cara que começa no 220, meu irmão. Ele já começa apertando o botão do nitro ali para tentar liquidar a fatura no primeiro round. O Darren Elkins é um cara mais estratégico, tanto que o cara tem 28 vitórias, só 4 no primeiro round. Obviamente que os dois são veteranos, né, cara? 40 anos, 39. Agora, o Darren Elkins, no que a gente fala de wrestling, de luta agarrada, é um nível acima, pelo menos na minha opinião, tá? Você pode discordar e não tem problema nenhum. É um cara que, se ele conseguir aplicar o wrestling dele, colocar para baixo, ficar por cima, Daniel Pineda vai ter muito trabalho. Um cara no scramble, tem um scramble impressionante, faz isso muito bem, pode transformar esse estilo dele. Ele tem um estilo às vezes meio luta livre, né, cara? É o wrestling com uma trocação também. Não é um exímio trocador, mas é um cara que tem um wrestling muito bom e que consegue se virar, né? Consegue combinar alguns golpes. Para mim é o favorito nessa luta. O Darren Elkins, assim, pelos matchups que ele já teve também, os dois, né, cara, enfrentaram grandes nomes. O Darren Elkins foi o cara que recepcionou o Charles no UFC. O Charles venceu o Darren Elkins quando o Charlinho ele foi para estreia na organização. Isso lá em 1900 e dondon, né? Tá com as costas doendo aqui mesmo. Ser gordo não é fácil não engorda não, viu? Ser gordo é brabo, meu irmão.
Mas enfim, Darren Elkins é esse cara aí que, meu irmão, tem uma história muito grande na organização. Agora não luta há um ano, não luta desde outubro do ano passado, quando venceu o TJ Brown, né? O Daniel Pineda, ele vem num momento diferente. Ele vem de 2 derrotas seguidas. Ele perdeu para o Caceres e perdeu para o Nathaniel Wood. Contra o Nathaniel Wood foi no UFC 304. Inclusive narrei essa luta que ele perdeu por decisão unânime. Mas enfim, é uma luta muito boa. Eu acho que o Darren Elkins ele leva vantagem. É um duelo de veteranos, é um duelo de titãs aí da organização que você tem que degustar, meu irmão. Pedir aquela pizza metade marguerita com metade de 5 queijos, ou porra, uma pizzazinha aí calabresa com, meu irmão, com portuguesa, pegar aquela coquinha geladinha, meter gelo no copo e ó, comer aquela pizza, tomar aquela coquinha, assistir. E a galera gosta do Beer Night, tomar a cervejinha, meter amendoinzinho com casca e curtir essa luta dos dois aí que vai ser muito boa, mas eu acho que o Darren Elkins vence essa luta. A luta da sequência teve uma mudança, tá? Seria o Jake Hadley contra o Hiestand, que o Brady Hiestand, que acabou saindo do card, né? E aí foi bom pro Cameron Smolterman, que ganhou essa oportunidade. O Smolterman, que agora entrou no lugar do Brady Hiestand, é um americano de 27 anos de idade, vem para lutar nessa divisão peso galo, tem 1,75 m, que é uma boa altura para essa divisão, tem 11 vitórias e 4 derrotas, ele tá 23 vitórias seguidas, mas a última derrota dele foi no ano passado, no Dana White Contender Series, contra o Charalampos Grigoriou. Ele perdeu para o Grigoriou, com 1 minuto do primeiro round ele foi nocauteado e, meu irmão, assim, enfim, né? Eu não preciso nem dizer que não impressionou o patrão. Ele fez todas as lutas da carreira dele no Fury FC, com exceção da luta no Dana White Contender Series. Eu assisti a última luta dele, que foi no Fury 94. Ele venceu o Ryan Mondala, que é um cara com cartão negativo, chegou nessa luta com 4 vitórias e 6 derrotas, muito mais baixo do que o Smolterman, e o Smolterman teve um trabalhinho, tá? Só foi conseguir vencer no terceiro round. Era uma luta que possivelmente acharíamos aí que ele venceria no primeiro round. Isso não aconteceu. Ele, das 11 vitórias, ele tem 6 nocautes e uma finalização. Agora, eu assistindo a luta dele, eu achei que ele é um cara que, principalmente pela idade, pelo peso que essa categoria até 61 quilos, deveria trazer muito mais volumes e combinações para a luta. Não vi ele fazendo isso contra esse Mondala, tá? Não vi. Pelo contrário, achei ele um lutador pro nível que ele vai enfrentar agora. Eu acho que ele está um degrau abaixo. Pode ter sido só nessa luta. Eu não sei quais foram as condições desse casamento da luta dele contra o Ryan Mondala. Mas foi uma luta em julho desse ano. Enfim, eu acho que ele vai ter um grande problema. O Jake Hadley é um cara complicado, né? Um cara que já tem 6 lutas na organização. São 3 vitórias e 3 derrotas. O cartel dele é 11-3. Das 11 vitórias são 3 por nocaute, 5 por finalização. O Irie Kong, como ele é conhecido, foi um cara que também passou pelo Dana White Contender Series. Ele, quando foi pro Dana White Contender Series, ele foi na divisão peso mosca. As lutas dele no UFC contra o Kaylan Logan foi na divisão peso mosca também. Ele tem essa dificuldade de bater o peso nos 57 quilos. Ele não bateu no Dana White Contender Series, ele não bateu o peso na última luta dele na organização e agora subiu para os galos. Ele vai fazer essa luta na divisão peso galo. Agora, ele tem um bom nível de grappling, ele tem ótimos takedowns, ele tem um body lock muito ajustado também, utiliza bem a entrada de double leg, o striker dele é ok, ele faz boas combinações, é um cara que tem bons jabs, boas cotoveladas. Ele contra o Brady Hiestand era azarão na luta. Agora é super favorito. O Jake Hadley, para mim, é o maior favorito desse card na luta dele contra o Cameron Smolterman. Então, bom, vamos esperar aí um grande show, né? Boa sorte pro Smolterman. E tá certo, aceitou o desafio, surgiu a oportunidade. Como um tio meu sempre fala, o cavalo selado só passa uma vez. Mas eu acho que ele vai cair desse cavalo nessa luta de estreia dele. Bom, agora a próxima luta, que é uma luta na divisão peso mosca também, o Charles Energy Johnson contra o Sumuda Erja, a águia do Tibete, meu irmão, The Tibetan Eagle.
Bom, um cara que tem 28 anos de idade, um cara que todas as derrotas, tem 6 derrotas na carreira e 16 vitórias. As 6 derrotas foram por finalização, o que deixa um sinal muito negativo, né, cara? Ele tem 6 lutas no UFC, são 3 vitórias e 3 derrotas. O Sumo Daerge, ele é um cara assim que na trocação é uma trocação muito boa. Ele é um cara veloz, ele tem uma ótima movimentação, ele entra e sai com velocidade e facilidade, ele tem facilidade de entrar e sair. Isso é importante, ele tem volume de golpes, é um cara que tem socos bem longilíneos, né, e potentes. Então eu acho que o caminho para ele é esse, é buscar um nocaute nessa luta. Não sei se ele vai conseguir, porque do outro lado a gente tem um Charles Johnson que está com 33 anos, um cara de 16-6 também, os dois têm o mesmo cartel, né? Charles Johnson está de 16 vitórias, 6 por nocaute, ou nocaute técnico, né? 4 por finalização. Ele estava em um momento muito ruim na carreira, mas agora emplacou 3 vitórias seguidas, né? 3 vitórias seguidas. Azat Maksum, Jake Hadley e o Joshua Ven, que, meu irmão, o Joshua Ven chegou como aquele grande favorito, principalmente pelo que ele trouxe quando entrou no UFC. É um bom lutador, inclusive o Joshua Ven. Era o favorito, o Charles Johnson era o azarão naquela luta e, meu irmão, o Charles Johnson tirou onda na luta contra o Ven, tirou onda demais. Então é um cara que está numa crescente, ele tem 4 vitórias no primeiro round, é um cara que boxeia bem também, ele, inclusive já fez lutas de boxe profissional, é um bom striker o Charles Johnson, ele aplica ótimos chutes no corpo e é uma arma, pô, que assim, eu gosto de lutador que tem essa valência, que tem essa qualidade, faz boas combinações. E olha só, ele tem um grappling bom também, ele tem uma luta agarrada bacana, ok. Não é um, enfim, não é um craque, não é um Darren Elkins, mas ele é um cara que tem uma luta agarrada ok. Só acho que o Charles Johnson, falávamos anteriormente do Daniel Pineda, que é um cara que entra no 220 no primeiro round. O Charles Johnson é diferente, meu irmão. Ele entra no passinho da tartaruga no primeiro round. Eu acho que ele fica calculando muito no primeiro round. Eu acho que ele é um cara, nesse ponto, muito receoso. Talvez essa seja a palavra, né? Ele é um cara muito receoso. Se do outro lado a gente tem o Sumo Daerge, que das 16 vitórias, 11 foram no primeiro round, o Charles Johnson, das 16 vitórias, só 4 foram no primeiro round. Acho que muito por isso, né? Ele é um cara que é receoso, ele calcula muito, mas já tá vindo para a 10ª luta dele no UFC. Ele tem 5 vitórias e 4 derrotas. É um cara que já venceu o Jimmy Flick, Jake Hadley, perdeu pro Cody Durden, perdeu pro Muhammad Mokaev também. Pô, meu irmão, vou te falar, essa luta aí eu acho que o Charles Johnson leva. Eu acho que o Johnson leva essa luta, eu acho que o momento dele é bom, cara. Ele tá vivendo um bom momento. O Sumo Daerge tá vindo de 2 derrotas seguidas, né? Perdeu pro Matt Schnell e perdeu pro Tim Elliott. Então, a última luta dele pro Tim Elliott foi em dezembro do ano passado, né? Pra variar, foi finalizado. Todas as lutas que ele perdeu, ele foi finalizado. O Johnson lutou a última vez em julho desse ano, quer dizer, tá mais quente, né, meu irmão? Eu vou com o Charles Johnson aí nessa luta. Eu acho que ele vence. Agora o Comer Event. Comer Event com Rob Font e Kyler Phillips. Meu irmão, vou te falar, hein? Promete. Rob Font, Kyler Phillips. Luta boa. A gente tá falando do Rob Font veterano. Veteranaço. O cara que tá com 37 anos, mas, meu irmão, sempre lutou com os melhores. O Rob Font sempre lutou com os melhores. E vai ser uma lutaça ter o Rob Font aí, cara, fazendo esse Common Event. Kyler Phillips tá pedindo passagem e eu acho que a régua para ele é o Rob Font. Sem sombra de dúvidas, a régua pro Kyler Phillips é o Rob Font, né? O Kyler tá vindo de 3 vitórias seguidas, ele tem 7 lutas no UFC, são 6 vitórias e 1 derrota. Foi um cara que passou pelo Dana White Contender Series em 2017, mas não foi contratado, e aí foi pro TUF 27, perdeu na primeira luta dele pro Brad Katona, que acabou sendo campeão naquela ocasião. Pô, chegou no UFC em 2020, né? Pegou logo um brasileiro, Gabriel Gambit, na luta que ele estreou na organização, ele venceu por decisão unânime. Cara, é um bom striker, ele é um cara que é um
Ele é faixa preta é um faixa preta de jiu-jitsu. Ele é um faixa preta do Nikido-Kai, não sei se já ouviram falar nessa arte. Foi a primeira vez, eu estudando, foi a primeira vez, eu não conhecia essa arte, que combina Muay Thai, Judô, Kobudo, Aikido e o Karatê Shorin-ryu, né? São 5 disciplinas reunidas no Nikido-Kai. Ele é um faixa preta do Carson Gracie Jr., é um garoto que já conquistou o campeonato mundial, só não vi qual foi a faixa que ele conquistou o mundial da IBJJF em 2012. Ele começou no jiu-jitsu aos 3 anos de idade, né? O pai ele novinho, colocou ele no jiu-jitsu. Ele tem um bom nível de grappling, que pode ser um caminho para ele nessa luta contra o Rob Font, que é um cara nocauteador, né, mano? Que é um boxeador de alto nível. Kyler Phillips, ele tem boas quedas também, quer dizer, é um grappling realmente de bom nível do Kyler Phillips. O momento é bom, são 3 vitórias seguidas, né? Ele tem no total 12 vitórias e 2 derrotas. Dessas 12 vitórias, ele tem 5 por nocaute, 2 por finalização, e ele vem de vitórias sobre o Marcelo Rojo, sobre o Raoni Barcelos e sobre o Pedrinho Munhoz. Então ele está vivendo um momento recente muito bom. Meu irmão, só teve uma derrota dentro do UFC, que foi para o Raulian Paiva por decisão majoritária. Entendeu? É um cara que está com 29 anos de idade. Do outro lado, o Rob Font, ele vem de 2 derrotas seguidas, né? Perdeu para o Corey Sandhagen, perdeu na última luta para o Davidson, né? Que ele recepcionou o Davidson na divisão peso galo. Se a gente pegar nas últimas 5 lutas, esse retrospecto recente do Rob Font é ruim. Das últimas 5 lutas só venceu uma, perdeu 4. Mas caraca, meu irmão, quando tu pega quem ele tá lutando só com a elite. Como será o Kyler Phillips quando a gente colocar ele contra essa elite também? Contra esses caras ali no top 5, por exemplo. Enfim, não sei. O Rob Font é o cara que está acostumado a vencer no primeiro round. São 9 vitórias das 20 que ele tem. 9 foram no primeiro round. Ele tem 9 nocautes na carreira dele. Ele tem 4 vitórias por finalização. É um cara que se movimenta bem, entra e sai com facilidade, utiliza bem os jabs dele, são uma grande arma. Ele é um boxeador melhor do que o Kyler Phillips, tá? Isso aí, óbvio, tá muito claro. Ele é um cara muito mais preciso e tem as mãos muito mais letais do que o Kyler Phillips. Ele tem aquele footwork dele, aquele trabalho de pés ali com excelência, e tem uma defesa de solo ok. Caminho para o Rob Font, para mim, é buscar um nocaute. Boxear, fazer aquela movimentação que já é de costume dele e buscar um nocaute. O Kyler Phillips, fazer esse antijogo nele, ir para o grappling, dominar, levar para o solo, fazer aquele trabalho de grade, na oportunidade de buscar double leg, colocar para baixo. É o caminho para mim para o Kyler Phillips, para ele manter essa sequência de vitórias e aí começar a olhar para o andar de cima nessa divisão peso galo, né? Boto o Kyler Phillips como favorito. Eu acho que a juventude favorece a ele. Eu acho que ele está num momento bom, mas vai ter um grande desafio pela frente, que é o Rob Font. Agora vamos falar da luta principal, né? Que temos o brasileiro Michel Pereira, o demolidor, o paraense voador, contra o Anthony Hernandes. Uma luta que está muito equilibrada nas casas de apostas também. Existe um equilíbrio muito grande. O Anthony Hernandes é o 12º colocado no ranking peso médio, o brasileiro 13º colocado no ranking peso médio. O Michel tem 31 anos, o Anthony Hernandes tem 30 anos. O Anthony Hernandes tem 12 vitórias, 2 derrotas e um no contest. Ele tem 2 vitórias por nocaute e 8 por finalização. Um cara que tem as suas qualidades aí na arte suave, na luta de solo. Então, das 12 vitórias, 10 por via rápida, 8 por finalização. Tá vindo de 5 vitórias seguidas. A última luta dele foi contra o Roman Kopylov em fevereiro deste ano. Ele venceu no segundo round. É um cara que já venceu o Rodolfo Vieira. É um cara que venceu o Marc-André Barriot. Ele tem 5 vitórias no primeiro round. Esse apelido Fluff, né? Porque ele era um garoto bem gordinho. O pai dele colocou esse apelido, mas aí acabou pegando, né? Que não é o caso hoje. Ele é um cara muito atlético, né? Ele é um bom striker, ele é um cara que gosta de pressionar, mas ele é um striker que pressiona para poder buscar o grappling, entendeu? Ele vai pressionar, vai caminhar para frente, fazer aquele 1-2 para buscar aproximação e aí grampear. Gosta de aplicar as quedas, ele consegue aquela sequência de quedas, né? Assim como o Azul Almabaev, que nós falamos mais cedo aqui no card preliminar, né? Atleta do card preliminar.
o Anthony Hernandes ele também consegue trazer aquela sequência de quedas. E o mais impressionante do Anthony Hernandes, que é o que o Michel ele vai ter que tomar muito cuidado, é essa resistência que o Anthony Fluff tem. Ele é um cara que ele vai chegar no terceiro, no quarto round com gás inteiro. Ele está sempre nessa alta rotação e parece que o tanque de combustível está sempre no topo. E para mim essa é a maior qualidade do Anthony Hernandes, porque os dois, qual o perigo? Os dois farão o main event. Então uma luta de 5 rounds, meu irmão. É uma luta de 5 rounds. E eu quero ver como o Michel vai se comportar numa luta de 5 rounds na questão da energia. Porque o Michel, meu irmão, ele é um showman, é um ótimo striker, é um cara que tem uma movimentação diferenciada, ele é muito explosivo, ele é um cara que acerta bem o corpo. Eu acho que esse é o caminho para minar o Anthony Hernandes, tá? Porque a gente tem um americano, o Anthony Hernandes, que tem essa grande qualidade, que tem essa grande característica, quer ter gás até o final. E como é que você faz para minar o gás de um adversário? Golpes no tronco, acertar fígado, acertar rim, principalmente ali na altura do fígado, acertar estômago e minando aquela região da cintura, do abdômen, para ir desgastando e diminuindo o gás do adversário. O Michel ele faz isso muito bem, ele trabalha com qualidade, com excelência esses golpes no tronco. Eu acho que ele tem que fazer isso para minar o Hernandes. O paraense voador tem que tomar cuidado com as acrobacias, porque ele vai ter que administrar o gás dele para os 5 rounds, não são para 3 rounds, são 5. E as acrobacias, os movimentos plásticos, obviamente, eles cobram um gás a mais, né, dos teus músculos. Então o brasileiro tem que tomar cuidado com isso. Meu irmão, é uma luta complicada, complicada para os dois, né? Para o Anthony Hernandes é uma luta complicada. Ele foi um cara que passou também pelo Dana White Contender Series lá em 2018 contra aquele Jordan Wright. Ele acabou depois caindo no doping, né, de marihuana. E, meu irmão, o Anthony Hernandes é um cara difícil. Ele tem 2 derrotas, né, no UFC, né? O Anthony Hernandes perdeu para o Marcos Maluco, que foi a estreia dele no UFC, a estreia do Hernandes no UFC, foi contra o Marcos Maluco. O Marcos Maluco venceu. E contra o Kevin Holland também, né? Ele lutou contra o Kevin Holland e o Kevin Holland venceu. Fora isso, ele enfileirou Josh Friend, Marc-André Barriault, o próprio Rodolfo Fierro, Roman Kopylov, que foi a última luta dele. Meu irmão, o cara embaçado, o Anthony Hernandes. Ele foi campeão do LFA também, a gente não pode esquecer disso, né? Ele ganhou o Brandon Allen naquela época, no LFA, foi lá em 2018, levou o cinturão. E o Michel Pereira, meu irmão, é porrada tiribomba o tempo inteiro. Foi um cara que antes de entrar no UFC percorreu o mundo, morou no Japão, foi professor de zumba, de dança no Japão. É um cara que é formado em karatê desde muito novinho, treinava com tio desde muito novo. É um faixa preta de jiu-jitsu, é um cara que já trabalhou com várias coisas, trabalhou como pedreiro, vendedor de picolé, barman, enfim. Cara, o Michel é um lutador assim espetacular. Obviamente que nessa luta principal existe um equilíbrio, sim, mas eu vejo o brasileiro com grande chance de buscar essa vitória. Eu acho que o caminho mais natural para o Michel é buscar um nocaute, tá? Acho que o Michel ele tem condições para isso, de nocautear o Anthony Hernandes e aí conseguir essa vitória e ainda conseguir um bônus da noite, tá? Eu vejo o brasileiro ali no máximo nocauteando no segundo round. Se passar do segundo round, eu acho que já fica mais complicado para o Michel, tá? Porque aí eu não sei como vai estar a questão do gás. A gente já percebeu já vimos em outras lutas que o Anthony Hernandes é um cara que consegue administrar bem o gás até o final. Beleza, galera? Esse é o segundo vídeo que eu tô fazendo. Críticas, sugestões, coloca aqui embaixo. Deixa o like aí para dar aquela fortalecida. Tô no começo do processo aqui, no começo desse trabalho. E vou estar sempre que possível trazendo os vídeos aqui de análise e de outros esportes também que eu vou estar trazendo para vocês. Sexta-feira, não sei que dia você vai estar vendo, sexta-feira, 7 da noite, tem um bancada do UFC. Na semana eu vou estar fazendo também, junto com o Tarso, com o Thiago Pamplona. E no sábado o card começa mais cedo, 16h45. Estarei na bancada com o mestre Carlão Barreto, com o Tarso Dória. E depois o Alan Puro Osso também vai participar da nossa transmissão. Beleza? Tamo junto aí, muito obrigado.
por ter acompanhado até aqui, quem conseguiu me aguentar até o final. E a gente se encontra aqui no Dose para Mamutes, o segundo episódio. Tchau, tchau.